Minha terra é transição, mata atlântica e cerrado, vegetações e caminhos cruzados. De montanhas éramos cercados, montanhas que desenhavam paisagens, supostamente desejando tocar o céu. Enormes rochas cortadas por cachoeiras caindo em véu, formato de garganta da vida. É terra inconfidente, sigilosa, porém abusada. Come no sigilo e pelas beiradas. De catedrais a guaicurus, minha terra é terra de calmaria e transição. Lenta, violenta. Um verde de serra, um cinza de cobertores de rua, que pertence a quem foi expulso do seio da terra. Um vermelho brumadinho, Mariana, Diamantina e Vila Rica, manchadas por exploração de terras, pedras, minérios e gente. Um branco num tom colonial. As paredes da minha terra são manchadas de sangue. Aqui já foi o centro de todo o capital, roubado e saqueado, explorado em crime e dor. Hoje minha terra é branca num tom colonial, mas não se engane, minha terra pertence a gente de cor. Durante essa jornada, não faltaram relatos, análises e dados que destacam a urgência de criar políticas públicas eficazes para combater o assédio no transporte público em Belo Horizonte. Mas como desenvolver mecanismos realmente eficientes quando essas políticas muitas vezes são formuladas sem a presença de mulheres e corpos dissidentes? Só para você ter uma ideia, homens ainda respondem por mais de 70% dos cargos de gestão da mobilidade urbana no país, segundo o estudo do ITDP Brasil. A consultora de políticas urbanas Letícia Birchel Domingues alerta para a exclusão de vozes essenciais nesse processo de construção. E como é que a gente pensa esse poder público, né? Várias vezes o que a gente tem nesse poder público são justamente as pessoas que vão agir com base nessa própria masculinidade tóxica, com base em toda essa cultura machista que a gente tem. Então, quando a gente vai olhar as institucionalidades, a gente tem uma maioria de homens que hoje em dia ocupam posições de poder no âmbito da mobilidade urbana. Então, aqui pensando tanto no poder público quanto nas empresas, né, de ônibus ou empresas que fazem parte do sistema de mobilidade urbana. Quando a gente vê quem são os chefes, quem está nos cargos de poder, são homens. E isso a gente precisa, né, de tanto ter mais mulheres nesse espaço, quanto fazer uma forma de repensar e sensibilizar esses gestores públicos e empresários para o tema do combate ao assédio, justamente para a gente ter institucionalidades e empresas e os serviços sendo providos de forma a combater o assédio no transporte público. Outro entrave na criação de políticas públicas mais assertivas no combate ao assédio sexual no transporte público é a subnotificação desses casos. Sem dados concretos, não há como mapear com precisão os locais mais afetados e identificar possíveis soluções. De acordo com a advogada Elisa Martins, a ausência de informações robustas compromete o combate a essa forma de violência, que atinge milhares de mulheres e pessoas dissidentes diariamente. Sem ter dados consistentes para que a gente entenda de fato aquele fenômeno social, não tem como a gente fazer uma política que dê conta, né? Inclusive para mapear onde que tá tendo essas incidências, se tem regiões, se tem espaços que estão sendo mais assolados por esse tipo de violência ou outros que não. Por que nos que não tá? Vamos ver o que tá acontecendo. Será que a gente tem um sistema, por exemplo, legal aqui sobre educação sexual nesse lugar que tá dando efeito? Então eu acredito que ao mesmo tempo que eu entendo que simplesmente denunciar não é o que vai solucionar o problema da violência sexual, digamos assim, mas a falta desses dados dificulta que a gente acesse a realidade dessa violência, a magnitude dela e, consequentemente, que a gente possa produzir
políticas, projetos que estejam mais especificamente direcionados para prevenir e combater esse tipo de violência. O transporte público muitas vezes reflete desigualdades estruturais e as situações de violência, como o assédio, passam despercebidas ou não são tratadas com a devida seriedade pelas próprias empresas de transporte e pelos profissionais que operam o sistema. Como destaca Lorena Freitas, gerente de gestão de mobilidade do ITDP, é essencial que haja uma capacitação contínua para esses trabalhadores. Ela ressalta que não basta apenas um treinamento pontual. É preciso que isso se torne parte da cultura das empresas. Além disso, enfatiza a importância de garantir a diversidade dentro do sistema de transporte, promovendo a inclusão de mulheres negras, ampliando a diversidade dos cargos e garantindo planos de carreira para esses grupos. Para Lorena, é fundamental que o poder público atue de forma ativa e reguladora, trabalhando em conjunto com a sociedade civil. É importante que existam políticas para aumentar a diversidade das pessoas que trabalham nesse sistema. Então é importante que dentro do sistema de transporte, aí estou falando em todas as áreas, desde o planejamento, a gestão, até mecânicas, motoristas, enfim, que existam políticas dentro das empresas, e isso pode ser sim fomentado, estimulado pelo poder público, para que o quadro de funcionários seja um quadro mais diverso, que existam estratégias de capacitação, né, de pessoas negras, mulheres negras principalmente, para trabalharem nos sistemas, para se manterem trabalhando nos sistemas, que tenham planos de carreira, né, que elas possam ir galgando, enfim, melhores posições de trabalho. E também um senso, né, da diversidade dentro dessas empresas, né, para poder garantir, de alguma forma, dar ali uma resposta, né, à sociedade, mostrando, olha, né, isso aqui é um serviço público, é um direito, né, da população, e a gente está operando isso, tentando garantir aqui o máximo de diversidade, ouvindo que essas pessoas que são, enfim, diferentes, né, do padrão de quem planeja hoje, né, que é essa pessoa, né, homem, branco, renda alta, é planejado por eles, mas não é usado por eles, né? Isso é interessante. Mas que essas outras vozes são incorporadas às nossas políticas, aos nossos planejamentos, enfim. E, enfim, garantindo a empregabilidade desses grupos também. Então, acho que é importante que exista essa formação, que ela não pode ser uma formação pontual, ligada a um projeto específico, não tem que ser uma política da empresa mesmo, tem que estar na cultura das empresas. E também essa parte de formação de pessoal e ampliação da diversidade dentro dos próprios sistemas. E aí que eu acho que é importante que o poder público exerça, né, o papel minimamente regulador ali que ele precisa ter. Porque muitas vezes, quando essas capacitações elas são desenvolvidas, elas são vistas como uma coisa que está ali, né? Ah, tem que fazer, então vamos fazer. Não como uma coisa que, se eu fizer, eu posso ter uma real melhora na minha qualidade de trabalho, eu posso ter uma melhoria da ordem financeira, ou, enfim, algum tipo de, né, contraproposta ali, beneficiando o trabalhador. De alguma maneira, que isso passe a ser algo desejado por eles. Assim. É importante que se crie essa intenção de fazer, não é só fazer por fazer, é a intenção de fazer. Para que os treinamentos e capacitações voltados aos profissionais do transporte público sejam realmente eficazes, é preciso primeiro compreender como esses trabalhadores enxergam temas ligados aos direitos humanos. É o que aponta a advogada Elisa Martins. Ela ressalta que sem um diagnóstico nítido, é difícil traçar estratégias pedagógicas que impactem de fato esses profissionais, tornando as ações educativas mais assertivas e transformadoras. Porque eu acho que a partir do momento em que a gente identifica e consegue ouvir, que às vezes, isso não acontece, isso é bobagem, tem coisa muito pior acontecendo, né? Ouvir, acho que é importante para a gente entender como incidir também, né? Porque às vezes a gente parte do pressuposto de que isso é importante. Se aquelas pessoas acham que aquilo não é importante, a gente tá falando pro vento, novamente, sabe? Seria interessante ter essa postura de primeiro mapear como que aquele determinado tema, esse e outros que possam ser alvo de formações, de capacitações, etc., é recebido por aquelas pessoas, para depois tentar dialogar a partir daquela perspectiva.
com que essa pessoa veja a importância que eu vejo nesse mesmo tema, sabe? Eu acho que isso seria uma postura que eu considero interessante, assim, pedagogicamente mesmo. E também olhar quais são as condições de trabalho dessas pessoas atualmente. Uma coisa que se pensa muito no âmbito dos policiais, por exemplo. Já existe formação em direitos humanos para a polícia há muito tempo. Não é uma coisa que a gente precisa criar mais. Ela está aí. Mas o que está faltando, né? Eu acho que falta a gente olhar com mais empatia também para em quais condições que elas estão trabalhando, né? Como que elas estão sendo tratadas, se elas estão recebendo uma remuneração digna. Enfim, se elas têm também os seus direitos humanos atendidos, vamos dizer assim, né? Além disso, a advogada Elisa Martins acredita que para enfrentar de maneira eficaz as violências que mulheres e corpos dissidentes enfrentam no transporte público, é crucial a criação de políticas transversais que capacitem profissionais a lidar com essas situações de forma específica e incisiva. A advogada Elisa Martins aponta o protocolo Não é Não, instituído pela Lei 14.786 de 2023, com um exemplo bem-sucedido dessa abordagem. Ela sugere que essa mesma lógica poderia ser adaptada ao transporte público com incentivos e capacitações voltados aos profissionais, de modo que eles se sintam valorizados e engajados, e não apenas sujeitos à imposição. A gente precisa de ter políticas mais transversais, que sejam voltadas para capacitação de profissionais para lidar com os problemas que atingem essas comunidades de forma específica e mais grave, né? Eu acho que a gente poderia ter, talvez, algo no sentido, por exemplo, daquele protocolo Não é Não, que foi criado pela Lei 14.786 em 2023, que eu achei bem interessante esse protocolo, e ele estabelece como objetivo de prevenção e constrangimento à violência contra a mulher para os estabelecimentos noturnos, como bares, casas de evento e afins, que coloca uma série de regras, assim, de como que essas pessoas têm que ser capacitadas para lidar quando uma mulher pede socorro, até aqueles anúncios, né, que às vezes a gente vê em um banheiro de um bar, falando, mulher, se você se sentir ameaçada, se acontecer alguma coisa, peça ajuda, ou peça o drink e tal. Enfim, né, formas de facilitar que a mulher peça ajuda para a equipe que trabalha no local. E uma coisa que eu acho interessante dessa lei é que aí você oferece esse selo vamos supor, pro bar, né, etc., que é o selo Não é Não, Mulheres Seguras. Então, você tem um retorno também, sabe? Para aquele local que está se comprometendo com aquela diretriz estabelecida pela lei. Eu acredito que no âmbito do transporte público, mas de outras profissões também, né? Eu acho que seria interessante a gente pensar essas políticas com esse viés, né? Então, a gente tem capacitações em direitos humanos com uma série de profissionais variados já tem tempo, mas eu acho que talvez esteja faltando algo para que esse trabalhadora sinta que ele também é valorizado pelo esforço que ele faz, porque não necessariamente esse discurso vai ser um discurso que o cativa de imediato, né? Para que não seja simplesmente uma imposição, né? Então eu acho que a gente poderia pensar em, de alguma forma, ter esse feedback positivo e que dê um reforço positivo, que dê um reconhecimento para o esforço desses trabalhadores. Lorena Freitas não tem dúvidas que a criação das delegacias da mulher foi um avanço significativo, proporcionando um espaço onde os profissionais recebem orientação e preparação para acolher as vítimas com mais sensibilidade e eficiência. No entanto, Lorena acredita que para avançarmos de forma efetiva no combate ao assédio sexual no Brasil, é fundamental implementar um treinamento intenso e abrangente em direitos humanos para todos os profissionais de todas as delegacias. Eu tenho a sensação, uma coisa que eu observo, assim, que a gente ter delegacias que são específicas para tratar casos de mulheres é um avanço muito grande. Mas, novamente, é um avanço muito grande dentro de uma perspectiva muito falha, que é a perspectiva de, já que, no geral, o sistema não consegue acolher essas mulheres, vamos criar ali alguns espaços em que essas mulheres possam ser
propriamente acolhidas. Como forma da gente conseguir avançar, é importante que as pessoas que trabalham em outros departamentos, da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, elas estejam massivamente, elas precisam ser massacradas com esse tipo de treinamento, com esse tipo de sensibilização, com esse tipo de protocolo de ação. Porque eu sinto que existe uma resistência muito grande de muita gente que trabalha, claro que não é todo mundo, mas uma parte das pessoas que trabalham nessas instituições, para entender isso como parte do trabalho delas, entendeu? Então, assim, se elas não querem concordar, se elas acham, elas podem achar o que elas quiserem. Cada um é livre aí para pensar e sentir da forma como quiser. Mas o encaminhamento que precisa ser feito a partir do momento que uma vítima de um assédio chega na tua frente numa delegacia, tem que ser igual, independente se essa pessoa sofreu um assédio muito grave ou um assédio dito mais leve. Acho que é importante que a gente tenha esses espaços específicos, que a gente tenha ferramentas que consigam conectar a pessoa vitimada a esses espaços específicos na maior facilidade possível, no menor tempo possível, né, dentro da necessidade do tempo de resposta dessa pessoa. Mas acho que é importante que as forças, de uma forma geral, elas de segurança pública, elas estejam sempre sendo inundadas com esse tipo de informação e esse tipo de protocolo, para que, no caso de uma pessoa vitimada que não sabe exatamente o que fazer e vai pedir ajuda numa viatura, ou vai pedir ajuda num lugar que não é específico para tratar de crimes contra a mulher, ela vai ser bem atendida, ela não vai se sentir violentada, o registro de ocorrência vai ser feito, porque muitas vezes nesse processo as mulheres desistem, porque elas estão tão humilhadas ali que elas deixam para lá, né? E isso vai virar, de fato, um dado para, né, política pública no futuro. Então, em uma sociedade onde o machismo e o racismo estão enraizados, como a segurança pública enfrenta esses desafios internamente? A subinspetora Aline Oliveira, coordenadora do Grupamento de Proteção à Mulher Guardiã Maria da Penha, traz à tona a importância de reconhecer que a instituição, sendo o reflexo da sociedade, também carrega essas questões. Ela também fala sobre o compromisso em abordar temas como racismo, violência doméstica e atendimento humanizado, temas centrais nas capacitações anuais. Segundo Aline Oliveira, a Patrulha Maria da Penha representa um esforço contínuo para transformar comportamentos e garantir um acolhimento respeitoso, promovendo uma segurança pública mais inclusiva e consciente. É um desafio muito grande. Quando a gente fala da instituição, nós não somos separados da sociedade, nós somos produto do meio. Então, se a sociedade é machista, se a sociedade replica o machismo, o patriarcado, o racismo, a guarda também vai replicar, porque nós somos a sociedade. Mas nós temos uma carga horária obrigatória anual, que a gente chama de estágio de qualificação profissional, então todos os profissionais precisam passar por essa capacitação anualmente, e a alternativa que foi encontrada pela instituição é que a gente pudesse discutir esses temas de gênero, de racismo, de violência doméstica, porque infelizmente nós temos também colegas que são vítimas e autores de violência doméstica, né? A gente não está excluído da sociedade. O fato de sermos da segurança pública, de ter acesso à arma de fogo, né? De ter porte de arma, não nos exclui dessa sociedade que é machista, que é violenta, então a gente continua inserido nesse meio. Mas a alternativa que encontrou foi essa de discutir esses temas. Então são temas sensíveis. Se é difícil falar para a sociedade sobre racismo, o racismo estrutural, sobre a violência doméstica, sobre aquela violência que está implícita ali, do machismo, é difícil também falar para a instituição. Mas o que a gente pode fazer, está sendo feito, que são essas capacitações anuais. Inclusive a Patrulha Maria da Penha, ela tem um horário na grade curricular de todas as turmas que a gente fala sobre a importância do acolhimento, a importância do atendimento humanizado, de evitar a violência institucional dentro desses atendimentos, os pré-julgamentos, considerar que a roupa ou o local onde aquela mulher estava favoreceu uma situação de violência. Então a gente conversa sobre isso porque eu acho que a mudança de comportamento ela é exatamente na formação. A subinspetora destaca a importância de criar um espaço acolhedor para atender as mulheres vítimas de violência, garantindo privacidade e o suporte adequado. A Aline aponta ainda que, embora o grupamento tenha crescido, com 23 agentes e 2 viaturas em operação, a necessidade de expansão permanece.
Ela enfatiza o desejo institucional de ter equipes especializadas em todas as regionais, assegurando que os casos de violência doméstica sejam atendidos com sensibilidade e rapidez, minimizando a revitimização e proporcionando um acolhimento digno e humanizado. O mote institucional é esse, a gente precisa trabalhar na prevenção. Então, a nossa perspectiva é que nós tenhamos um espaço especialmente para o acolhimento dessas mulheres, para que nós também possamos ser porta de entrada para essas mulheres, acolhê-las devidamente, com um local adequado e reservado para que ela possa explanar ali a sua situação, para que a gente possa dar os encaminhamentos necessários para essa mulher. E uma perspectiva de crescimento do efetivo hoje, o grupamento de proteção à mulher ele é composto por 23 agentes, nós temos 2 viaturas, cada viatura ela é composta por um homem e 2 mulheres. À noite a gente não conseguiu ainda expandir esse serviço, todavia a demanda é um pouco, não posso dizer que ela é irrisória, mas ela é bem menor do que a do dia, porque muitos dos serviços de atendimento só funcionam durante o dia. Então a demanda durante o dia ela é maior. Mas se a gente fosse fazer um planejamento assim, da necessidade, a gente precisaria pelo menos uma viatura em cada regional, porque é um desejo institucional que todos os casos envolvendo violência doméstica, que esse atendimento seja feito por uma equipe especializada. Não que as demais equipes não vão fazer o acolhimento adequado dessa mulher. Todavia, quando você trabalha com uma atividade especializada, você está atento às mudanças que são recorrentes na legislação, as mudanças de protocolo, as dificuldades dos serviços. Esse hospital aqui só com o responsável legal não vai aceitar a diretora da escola, então a gente já sabe disso, a gente leva para um outro hospital justamente para facilitar, para diminuir, encurtar esse caminho. Então a nossa perspectiva é que em todos os casos a gente tenha uma equipe especializada para dar esse atendimento acolhedor e o mais breve possível, porque é o que a vítima merece. É o que ela espera do Estado, né? Que nós, já que nós não conseguimos garantir a segurança dela como um todo e ela já sofreu a violência, que pelo menos ela não seja revitimizada. Então, a nossa perspectiva é que a gente consiga fazer esse atendimento especializado já na primeira resposta. Todavia, há desafios à frente, né? A instituição é uma instituição que está crescendo, são muitas atribuições e muitas atividades desempenhadas pela instituição. Então, assim, já avançamos muito, né? A gente está caminhando para fazer 2 anos e já conseguimos multiplicar o nosso efetivo. A gente tinha 12, agora a gente tem 23, então a gente conseguiu dobrar o efetivo, dobrar o número de equipes durante o dia, mas sabemos que tem uma necessidade muito maior e vamos caminhando aí passo a passo, dia após dia, com investimentos, né, com reconhecimento institucional que essa pauta merece. Para enfrentar o assédio no transporte público, é necessário ir além da punição. A psicóloga Larissa Borges nos lembra que a violência, especialmente no campo da mobilidade, tem raízes profundas que remontam ao período colonial. O Brasil nasceu de um sistema de opressão, em que a mobilidade das pessoas sequestradas da África já começava com a violência. Hoje, ainda carregamos essas marcas. E Larissa defende que, para reparar esses danos, precisamos de políticas públicas que fortaleçam a rede de saúde mental com atendimento psicológico individual e em grupo, além de espaços de arte e cultura que ajudem a ressignificar essas experiências. Ela enfatiza que a mudança real depende de ações práticas, com orçamento e equipes comprometidas. Vamos ouvir suas reflexões. A violência no campo da mobilidade, ela acontece desde o Brasil colônia, né? Então, e ela também foi utilizada como parte do processo de colonização do Brasil, né? Quando você sequestra pessoas do continente africano, coloca no navio, sobre todo tipo de violência e tortura e traz para cá, a nossa experiência de mobilidade nesse país já começa distorcida, né? Já começa a partir da violência e ela vai se perpetuando aí ao longo da nossa trajetória. Então, a gente precisa construir muitas políticas públicas para fazer esse enfrentamento e para fazer a reparação dos danos causados nessas vítimas, né? E essas políticas públicas passam pelo fortalecimento da rede de saúde mental, fortalecimento aí de políticas como a presença dos psicólogos nas escolas, dos centros de saúde, fortalecimento dos CAPs, fortalecimento de toda a rede de saúde mental
fundamental, fortalecimento dos espaços de convivência, fortalecimento de vínculo aí da assistência social. Então, em todas as políticas públicas, a gente pode ter lugares de acolhimento e de cuidado com as pessoas que viveram experiências traumáticas aí no transporte público, entendendo que é fundamental a gente ter atendimento psicológico individual e também atendimento em grupo, para que as pessoas possam ali ressignificar essas experiências, né? E como eu falei também, os espaços da arte, da cultura também são fundamentais, tanto para os processos de informação e prevenção, quanto para os processos de reparação dos danos causados por essas violências, né? As instituições precisam estar aí implicadas na construção dessas soluções, precisam colocar dinheiro, precisa colocar equipe, precisa ter um direcionamento político que viabilize isso, né? Não é só falar, estou parceiro, gostaria muito que acontecesse. Precisa estabelecer protocolos, precisa estabelecer acordos, precisa estabelecer processos de cooperação, processos de trabalho que viabilizem isso. A interseccionalidade permeou cada um dos episódios desse podcast até aqui. E nesse 7º e último, ela não poderia estar de fora. Pelo contrário, como afirma a psicóloga Larissa Borges, a interseccionalidade é fundamental para guiar e estruturar políticas públicas voltadas ao enfrentamento do assédio sexual no transporte público. É por meio dela que conseguimos enxergar as múltiplas camadas de violência e exclusão e assim construir soluções que realmente atendam às necessidades de quem mais sofre com essas opressões. A interseccionalidade, ela é uma ferramenta política e teórica e prática desenvolvida pelas mulheres negras para pensar a nossa condição no mundo. Ela serve para pensar o mundo e ela serve também para nos ajudar a entender problemas complexos e também serve para nos ajudar a organizar as políticas públicas, serve para nos ajudar a pensar uma série de coisas. Como que funciona a interseccionalidade? Algumas autoras, como a Carla Cotirene, a Patrícia Hill Collins, elas vão explicar a interseccionalidade como várias avenidas que se encontram e formam uma encruzilhada. Então, você tem uma avenida que é o gênero, a condição de ser homem ou mulher. Você tem uma outra avenida que é a idade, né? Ser jovem, ser idoso, ser adulto, ser criança, isso muda a experiência. Você tem uma avenida que é a condição racial, né? Ser negro, ter a pele retinta, ser branco, ser indígena, isso muda a nossa experiência. Você tem outra avenida que é a condição de classe, né? Ser rico, ser pobre, ter mais ou menos dinheiro, é isso que define se eu vou andar de carro elétrico ou se eu vou ter que dar o pulão. Então, todos esses elementos se encontram formando uma encruzilhada. E aí, o que a gente é exatamente esse sujeito nessa encruzilhada. Como campanhas educativas podem transformar o combate ao assédio no transporte público e mudar comportamentos enraizados na sociedade? Letícia Birchal Domingues, consultora em políticas públicas, nos lembra que essas campanhas são o primeiro passo para tornar o problema público e visível, não apenas uma questão privada enfrentada por quem sofre a violência. A implementação de campanhas de conscientização, como as que vemos nos ônibus, é fundamental para informar as vítimas sobre os seus direitos, educar testemunhas e desestimular potenciais agressores. Segundo Letícia, o grande desafio é continuar aprimorando essas campanhas para que elas evoluam de ações pontuais para políticas públicas efetivas que realmente impactem o cotidiano das pessoas. Olha, as campanhas educativas são essenciais. Acho que elas são o primeiro passo para a gente falar que existe um problema. Então, sem elas, a gente não está nem conversando com a sociedade, né? Então, acho que assim, a gente pensa as campanhas educativas como essa forma da gente colocar o problema como público e não como um problema privado de uma mulher que sofre a violência. Então, quando a gente vê, né, agora a lei de importunação sexual colocou como obrigatório as campanhas de combate à violência da importunação sexual dentro do transporte público, colocando os canais de denúncia, falando sobre o que é, enfim. E isso é uma vitória.
Porque o próprio espaço onde a violência tipicamente ocorre, ele começa a ser um espaço para tornar visível essa violência. Então, quando a pessoa entra no ônibus, ela vai ver a campanha, e isso vai se repetindo no seu cotidiano, numa forma de conscientização da vítima para fazer a denúncia e saber o canal, da sociedade para, em caso de ser testemunhas, saber como tomar as medidas, e de potenciais agressores para entender que a situação não é mais a mesma, que a gente tem institucionalidades que estão ali preocupadas em fazer algo, né? Ou pelo menos colocando um canal para isso. A violência contra mulheres e corpos dissidentes é um problema estrutural que vai muito além do assédio no transporte público. Para Lorena Freitas, gerente de gestão de mobilidade do ITDP, o caminho para a mudança passa por uma comunicação eficaz e uma conscientização profunda da sociedade. Ela destaca a importância de campanhas de educação que alcancem desde as escolas até o setor de transporte e indústria, reforçando que o respeito pelos direitos e dignidade de todas as pessoas deve estar no centro dessas políticas. Segundo a Lorena, essa transformação exige não só campanhas de massa, mas também uma mudança cultural interna, onde homens entendam que mulheres e pessoas LGBTQIAPN+, não são objetos, mas sim indivíduos com os mesmos direitos. Vai ter que trazer para perto os veículos de comunicação mais importantes, entender como a dinâmica da rede social nos dias de hoje funciona, para a gente poder fazer uma comunicação efetiva, um processo de conscientização efetivo via rede social também. Precisa ter campanhas que aconteçam nas escolas, nas universidades, enfim, campanhas corpo a corpo. Todas essas coisas que a gente desenvolve quando a gente está querendo implementar uma política pública de mega escala, precisa ser pensado quando a gente fala em violência contra a mulher. E aí que isso não passa só por propagandas. Isso passa por a gente estar dentro de cada lugar onde as pessoas se reúnem para poder discutir política pública, ou cada lugar em que as pessoas se reúnem para tomar um cafezinho, ou cada formação de setores específicos das cidades, então no setor da indústria, no setor do transporte, todos esses setores têm formações. As campanhas educativas têm um papel fundamental na luta contra a violência. Elas ampliam nossa consciência de que o corpo é um território sagrado, onde os direitos devem ser exercidos e respeitados por todos. Como nos lembra a psicóloga Larissa Borges, essas campanhas não só informam, mas também convocam a sociedade a se responsabilizar, mostrando que essa violência é um problema coletivo, enraizado em nossa história social. E, acima de tudo, elas enviam uma mensagem clara: ninguém está sozinho. O enfrentamento precisa ser compartilhado, com apoio e com comprometimento das instituições. E aí as campanhas educativas colaboram para que a gente amplie nosso leque, de entender que meu corpo é um território sagrado, que meu corpo é um território onde eu exerço meus direitos e que ele precisa ser respeitado e preservado pelas outras pessoas que também são territórios de direitos, né? Então, as campanhas educativas, elas convocam as pessoas para se responsabilizar e informam para as pessoas que já viveram, que estão vivendo essa violência, que elas não estão sozinhas, que essa violência não é um problema delas, é um problema sócio-histórico que precisa ser enfrentado coletivamente, né? As campanhas educativas demonstram o compromisso das instituições no enfrentamento desse problema, né? E informam para as pessoas que elas não estão sozinhas, que elas têm com quem contar. O futuro que precisamos construir é feminista e antirracista. É o que acredita a consultora de políticas urbanas Letícia Birchel Domingues. Para ela, as mudanças estruturais começam ao expor e desmantelar as estruturas de dominação que afetam diretamente o transporte público. Muitas vezes negligenciado, esse espaço acaba excluindo as mulheres negras e periféricas que enfrentam violências cotidianas. Letícia Birchel nos desafia a repensar o transporte como um lugar de inclusão, onde essas mulheres possam exercer plenamente seu direito à cidade e à cidadania, sem medo de assédio ou exclusão. A gente precisa de construir esse futuro já.
Ou seja, a gente precisa de apontar essas estruturas e desfazê-las. A gente precisa, então, de mais questionamento, mais visibilidade e mais políticas públicas que vão buscar desestruturar, né, por dentro, ali pelas instituições e por fora, pela sociedade, essas violências. Ver o transporte público como um espaço que ele pode ser profundamente transformador para a vida das pessoas. Então, em vez da gente ver o transporte público como um lugar para ser de má qualidade, para não ter estrutura, não ter prioridade no orçamento público, ser caro e ruim e longe e com demora, tudo isso, que são formas da gente tirar da prioridade justamente as mulheres negras e periféricas que vão ficando nesse transporte público, sofrendo violências cotidianas, seja do assédio, seja da demora em passar e da má qualidade do ônibus, do preço e tudo mais. A gente precisa de virar uma chave, virar a chave do transporte público como o lugar que é da exclusão da cidade, né, assim, que não é prioritário, que é de má qualidade, para ser um espaço que promova a inclusão. Porque se a gente tem um transporte público que promove a inclusão, a gente começa a repensar o lugar dessas mulheres negras periféricas na cidade. A gente começa a pensar que elas têm direito de cidadania, elas têm direito de usufruir do espaço público, dos equipamentos públicos, da política, da cidade, sem serem assediadas, sem serem violentadas, sem serem janeladas na hora que o ônibus passa, sem ser um grande fardo elas se locomoverem pela cidade. O podcast Nossos Corpos Não São Públicos, Combate ao Assédio no Transporte Público, faz parte do projeto Nossos Corpos, do movimento Nossa BH. O episódio Deslocamento Feminino e do Cuidado teve apresentação de Larissa Kimpel, roteiro e produção de Arthur Bugre, Juliana Moreira e Luana Costa. A edição é de Marcos Gomes. Este podcast foi realizado através da emenda parlamentar da deputada estadual de Minas Gerais, Andréia de Jesus. A execução da emenda foi feita pelo movimento Nossa BH. A gravação e a pós-produção foram feitas pela Lama Filmes. O roteiro e a produção tiveram a participação de Arthur Bugre, Juliana Moreira e Luana Costa. A locução foi de Larissa Kimpel e a edição de Marcos Gomes.